Eu fiz hoje um debate, uma live que deve estar aí nas redes sociais, no UOL, com um dos maiores criminalistas desse país, o Alberto Toron, né? E nós discutimos aí várias coisas, né? Desde o livro das suspeições, que é o livro que o grupo Prerrogativas fez, que é um grupo de advogados e juristas dedicado à defesa do direito de defesa e à defesa do Estado democrático e de direito. São duas coisas distintas e combinadas, né? E falamos sobre várias coisas, desde do próprio livro, que trata da suspeição do juiz Sérgio Moro, para julgar o caso Lula e outros. Não só o caso Lula. E começou a dar eco. Eu estou ouvindo eco. Será que... Ah, não? Agora, estão me ouvindo direitinho? Perfeito. Ah, agora acho que eu não estou mais ouvindo eco. Mas eu estava ouvindo eco. É... Então, que trata da suspeição do juiz Sérgio Moro e de outras irregularidades que a Lava Jato cometeu, né? Já se sabia de muita coisa antes do The Intercept Brasil trazer a série de reportagens que trouxe, algumas feitas só pelo site, outras em parceria com veículos de comunicação, inclusive meu blog. Muito bem. Aí falamos sobre Lava Jato, Aras, Augusto Aras, o embate entre a Lava Jato e o Aras, porque agora inventaram a tese picareta, e tem até gente inteligente caindo nisso, né? E o engano de uma pessoa inteligente, às vezes, ele é mais importante do que o engano de uma pessoa burra. Né? Porque o engano de uma pessoa inteligente, às vezes, convence outras pessoas inteligentes. Né? O que é sempre complicado. Dizendo que isso, na verdade, é uma tentativa do Bolsonaro de tomar conta da Lava Jato e de criar uma superestrutura no Ministério Público para investigar. Isso é tudo a conversa, não tem a menor evidência disso, papo furado. O Bolsonaro está, sim, querendo criar uma estrutura policial, mas é em outro lugar, é na BIM, no Ministério da Justiça, nós vamos ver daqui a pouco. Não tem nada a ver com o Ministério Público. Assim como ele, pessoalmente, não tem nada a ver com Lava Jato. Né? Muito bem. Então, nós vivemos um momento em que é preciso tomar muito cuidado, né, para andar no labirinto. Né? Para usar uma imagem clássica, o querido Fábio Cuba, um momento cultural, mas daquele robusto, momento cultural para 400 talheres. Momento cultural. Que é a Divina Comédia, né? Do Dante. Quando o próprio Dante, andando nos círculos do inferno, tem alguém que o conduz, que é ninguém menos do que o poeta Virgílio, né? Um grande sábio do seu tempo. Né? Então o poeta Virgílio é aquele que conduz o Dante nos círculos do inferno. Hoje todos nós precisamos de algum modo de um Virgílio. Né? Precisamos nos socorrer de alguém que nos ajude a andar nos círculos do inferno. Né? Ah, você é o Virgílio de alguém? Meu amor, se alguém me quiser como Virgílio, fique à vontade, porque eu também tenho os meus Virgílios. E assim vai, e assim vamos nos amparando e sarando as nossas feridas de ignorância. Né? Opa, eita, né? Então, é isso. Nesse sentido, eu sugiro que você leia uma reportagem que está no Intercept Brasil agora, de autoria do Rafael Moro Martins, que é o Bom Moro. Rafael Moro Martins é o Bom Moro. Chamada Fachin defendeu Moro como nem Dallagnol foi capaz de fazer. Tá aí, ó. Botei na tela a imagem da matéria. Está lá no The Intercept. Leia a íntegra. Por que essa matéria é importante? Ontem, a segunda turma do Supremo votou se a delação do Palocci, que o Palocci fez uma delação premiada. Demorou para fazer porque o Ministério Público não aceitava a delação do Palocci, porque achava que o Palocci fez uma delação, e olhe que até a Lava Jato de vez em quando pode ter bom senso, é raro. Assim como o relógio parado pode estar certo 2 vezes por dia, né? A depender do tipo. Então, até o Ministério Público
Falou assim, não, a delação do Palocci não dá, porque o Palocci faz uma delação em que ele é mocinho e todo mundo é bandido, ele só é herói. Ele confessa, vou fazer aqui uma graça, ele confessa crimes alheios. E aí é fácil. Nem o Ministério Público quis. Aí ele foi fazer a delação com a Polícia Federal. Dessa delação do Palocci, nada está saindo porque ele não tinha, na verdade, o que dizer. Mas, de qualquer modo, ele rendeu ir para casa. Né? Rendeu para casa. E o Palocci fez delação como se ele fosse um contínuo de um esquema criminoso. Nunca foi, como eu disse aqui desde sempre, quem abria as portas do Lula para o grande capital no Brasil era o Palocci, não era o Lula que abria para o Palocci. Ele nunca foi um pequeno. O Palocci não tinha como delatar ninguém para cima, ele só tinha como delatar para baixo, o que é um absurdo. E no caso de delatar o Lula, bom, aí já era piada, né? Porque aí o Lula não era mais alguém que estivesse sujeito à investigação. O Lula era uma caça. É diferente. Mas vai lá. A segunda turma do Supremo votou para decidir se a delação do Palocci seria ou não incorporada a um inquérito que há contra o Lula, um dos muitos, acho que são 7. Um dos inquéritos contra o Lula tem laivos de surrealismo. Porque a acusação é a seguinte: o Lula criou facilidades para o Odebrecht e, em troca, o Odebrecht doou um terreno para Lula construir o Instituto Lula. É isso que se investiga. Acontece que o Instituto Lula foi criado e não foi criado naquele terreno. E aquele terreno não foi dado para o Lula. Para o PT, não foi. O terreno está lá. O Lula foi ver o terreno, não gostou. Houve, tudo consta, fez a visita. Não gostou. Mas é corrupção passiva mesmo assim, porque foi promessa de vantagem. Aí começa. O fato é, o terreno não foi doado. Mas mesmo assim você tem um inquérito. E o Palocci, na sua delação, diz que sim, que esse acordo foi feito. Vai incorporar esse negócio ao inquérito ou não? Qual o busilis? Por que a dúvida sobre incorporar ou não? Prestem atenção a isso aqui. O senhor juiz Sérgio Moro, então juiz Sérgio Moro, liberou o conteúdo da delação do Palocci no dia 2 de outubro de 2018, 6 dias antes da eleição. 6 dias antes da eleição. Dia 2 de outubro. O Palocci descendo a língua no PT, descendo a língua no Lula, falando de acordos e o diabo a 4. Né? Evidentemente, isso teve peso eleitoral. A denúncia do Palocci saiu estampada em tudo quanto foi página de jornal. Site, portal, o diabo a 4. E isso numa eleição que estava apertada. Como ela foi, a vantagem do Bolsonaro foi muito menor do que se esperava depois do segundo turno. Evidentemente, isso teve efeito eleitoral. Evidentemente, é uma ação indefensável do senhor Sérgio Moro. Mais uma evidência da suspeição do juiz. E note que aqui o Intercept não tinha feito ainda as matérias. Né? A suspeição já estava dada ali. Mais um ato. E aí o Supremo foi votar, bom, incorpora-se esta delação. O ministro Gilmar Mendes disse não e fez uma dura crítica
ao comportamento do Sérgio Moro. Eu tenho o mau hábito de dizer com clareza o que eu penso. Para alguns, né? É mau hábito. Para mim, não. Para os meus amigos, não. Para os ouvintes, não. O Gilmar Mendes teve a decência de apontar a indecência do Sérgio Moro neste particular. O mesmo fez o ministro Ricardo Lewandowski. Mas um deles, que é justamente o relator do Petrolão no Supremo, o senhor Edson Fachin, este não viu nada de errado no comportamento do Sérgio Moro. O mesmo Edson Fachin, que foi lá e cassou a liminar do Toffoli, transformando de novo a Lava Jato numa caixa preta, que ninguém sabe o que é, ninguém sabe o que tem dentro. E até hoje, e eu vou me perguntar sempre, por que a Lava Jato tem tanto medo? Notem, quando se fala, aliás, o Toron lembrou muito bem hoje na conversa que tivemos, quando se fala em compartilhamento, nem é compartilhamento. Porque você compartilha, quando você compartilha alguma coisa, você compartilha com outros. Ali nem é compartilhamento, se está falando do Ministério Público. Dentro do Ministério Público, é Lava Jato com Lava Jato. Por que o senhor Deltan Dallagnol tem que ser o dono dos arcanos? O dono do quê, Reinaldo? Dos segredos. Por quê? Ou o chefe da Força Tarefa do Rio, ou o chefe da Força Tarefa de São Paulo. Eles foram criados, eles foram reunidos pela Procuradoria-Geral da República. Por que eles se tornam um ente à parte da própria Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público Federal? Para o Fachin, não é possível falar que o Sérgio Moro fez algo de estranho. E aí vem então a matéria do Rafael Moro Martins, que está no Intercept. Uma troca de mensagens entre o Robertson Pozzobon, vulgo Robito, e o Deltan Dallagnol, vulgo Delta. E eles comentam justamente a decisão do Moro de liberar a delação do Palocci. E é muito interessante, e comenta uma outra coisa também, eles falam também da decisão do Moro de liberar aquele áudio gravado da conversa do Lula com a Dilma. Atenção, um áudio gravado ilegalmente, com divulgação também ilegal. O Fachin é tão lavajateiro, tão lavajatista, tão lavajatento, e eu poderia acrescentar outros sufixos desqualificativos, que ele é capaz de fazer pelo Sérgio Moro o que nem a Força Tarefa faz. Porque o Robertson Pozzobon, como deixa clara a matéria do Rafael, ele também estranha e diz que é indefensável. Conversando sobre o levantamento de sigilo, Delta, acho que estamos fracos de bons argumentos. Ah, não me diga. Há dois grandes casos que resultaram em intensas críticas à Lava Jato de Curitiba no tocante ao tema: áudio do Lula e delação do Palocci. Segue ele. Fui analisar esse último caso sobre o qual não... aqui eu vou pular um pouquinho. O Fachin, ele fala do Fachin, basicamente sustentou que o levantamento do sigilo não mais interessava as investigações, nos termos em que a própria PGR havia se manifestado. Penso, contudo, que se o sigilo tivesse sido mantido, no caso do Palocci,
Para o aprofundamento das investigações, sendo revelado caso a caso mais tarde, os resultados em termos de obtenção de provas seriam muito melhores. Pode-se argumentar que o clima de insegurança da classe política iria se tornar insustentável, que a sociedade merecia saber. Mas penso que ambos os motivos não afastariam a possibilidade de juntar os termos depois devidamente aprofundados. Aí eu vou pular um pouco aqui. Voltando para os casos aqui de Curitiba. Uma questão que todo mundo fala aqui, e que se repete nos jornais para criticar o Moro, é o fato de que Moro levantou o sigilo da delação do Palocci poucos dias antes do segundo turno. Tenho dito que não é bem assim, pois o processo estava com prazo para alegações finais e que naquele momento havia se encerrado o prazo para que o TRF deu para a defesa entregar as provas de colaboração de acordo. Aí diz o próprio Pozzobon, a desculpa é ruim, principalmente porque o processo já havia ficado parado há alguns meses. Mas se alguém conseguir agregar algum argumento, seria bom para ajudar na comunicação interna e externamente. Entenderam? O Pozzobon está dizendo, essa divulgação é inaceitável. Nós não temos como defender isso. Se alguém tiver algum argumento, por favor, que apresente. Então, a Lava Jato não sabe defender o Sérgio Moro do indefensável. Mas o Fachin sabe. O Fachin sabe. O Fachin, que data vênia deixou de ser um ministro do Supremo. Ele é um militante da Lava Jato. Ah, Reinaldo Flávio Bolsonaro também critica a Lava Jato. Eu já vou falar dele. E no dia em que o Bolsonaro decidiu o meu pensamento, eu prefiro desistir dessa profissão. Vou criar galinha. Não é Bolsonaro que decide o que eu penso. Então, nem a Lava Jato sabe defender o Moro. Ambos os casos, diz o Pozzobon, tanto a divulgação da conversa do Lula, como a liberação do conteúdo da delação do Palocci, ambos os casos de levantamento aqui no primeiro grau foram sobre questões do PT, o que reforça o discurso de vitimização desse partido. Bom, nem poderia ser diferente. Nem poderia ser diferente. E aí, o Ricardo Lewandowski, na votação, chama atenção para uma coisa. Verifica-se que o acordo foi juntado aos autos da ação penal cerca de 3 meses após a decisão judicial que o homologava. Essa demora parece ter sido cuidadosamente planejada pelo magistrado, pelo Sérgio Moro, para gerar verdadeiro fato político na semana que antecedia o primeiro turno das eleições presidenciais de 2018. Atenção, o Lewandowski está apontando a mesma coisa do Robertson Pozzobon. O troço ficou lá parado, só 3 meses depois é que decidem pegar a delação do Palocci e juntar o processo, para coincidir com a eleição. Processo conduzido assim não é justiça. Processo conduzido assim, eu falo em tese, tá? Cuidado a hora de me processar, porque eu falo em tese. Processo conduzido assim não é processo judicial, é formação de quadrilha. Em tese. Não estou dizendo que houve nesse caso, hein? Estou dizendo que coisas assim acontecem quando se forma uma quadrilha, juntando juiz, procurador, ministro do Supremo, em tese, para condenar alguém. E aí vai o seu Fachin, diante de um troço escandaloso como esse, e diz não ver nada de errado? Quando será que o Fachin vai ver algo de errado na Lava Jato? O que é preciso, ministro? Roubar pirulito de criança? Começar, sei lá, a dar rasteira nas pessoas na rua? O que é preciso para a Lava Jato fazer algo de errado, Edson Fachin? Edson Fachin, que chegou ao Supremo conduzido pelas mãos das esquerdas. Edson Fachin, que chegou ao Supremo fazendo juras de amor ao progressismo.
Edson Fachin, que vertia até lágrimas de crocodilo em nome da defesa do Estado de Direito. E que agora lá resolveu se comportar como o ogro dos direitos fundamentais. Porque um sujeito que não vê irregularidade nem nisso aqui, então vou fazer o seguinte, Edson Fachin. A partir de agora, os juízes, para liberar isso ou aquilo, ficam com o calendário eleitoral aqui e com a liberação aqui. E eles vão liberando de acordo com o calendário eleitoral. E aí Vossa Excelência fala, não vejo nada demais. Numa delação suspeita recusada pelo próprio Ministério Público Federal, que ficou 3 meses dormindo na gaveta para ser incorporada ao inquérito na semana da eleição e divulgada 6 dias antes da eleição. E ontem aqui eu cometi um equívoco, eu falei assim, e depois da liberação, 8 meses depois, o Sérgio Moro aceitou o cargo de ministro. Não, 8 meses depois da prisão do Lula. Atenção, ele liberou no dia 2 de outubro, esse troço do Palocci. No dia 1º de novembro, ele aceitou ser ministro do Bolsonaro. Menos de um mês depois. Leiam a matéria e também leiam o livro das suspeições. Se eu achasse que o Brasil poderia chegar a um bom lugar, destruindo o devido processo legal, destruindo direitos, destruindo garantias democráticas, talvez eu até pudesse falar assim, tá bom, vai ser melhor. Não será melhor. Não há como meios ruins conduzir a um bom fim. Maquiavel nunca disse os fins justificam os meios, isso é coisa de gente energúmena que não leu Maquiavel. Aliás, está cheio de gente diplomada repetindo esta zerda por aí, e Maquiavel nunca disse, nunca escreveu isso, não é isso que está no Príncipe. E Reinaldo Azevedo disse eu mesmo, os meios qualificam os fins. A depender dos meios que você use, nem que os fins sejam nobres, esses fins já estão conspurcados. E no caso, não é só o fim que será necessariamente ruim, está sendo ruim. A utilização desses meios está degradando o Estado de Direito. Né? É com Lula? É com Lula. Poderia ser com com Zé Mané. Pouco me importa. Tá falado? Não aceito o debate. Debate sem claque eu faço com qualquer um. Não faço debate com gente vagabunda. Que está na militância política. Em favor do Moro, em favor de não sei o quê, porque já tem aí a turma do Moro na internet. Tão fanática quanto a turma do Bolsonaro. Né? E tão burra quanto. Que, entre outras coisas, estão dizendo que o Lula e o Bolsonaro agora estão do mesmo lado porque críticos da Lava Jato vão caçar sapo. Vocês podem enganar alguns setores aí da imprensa que devem ter algum interesse em ter Moro presidente. Porque não venham me falar que é pelos belos olhos do Moro, não venham me falar que é pela retórica do Moro, não venham me falar que é pela inteligência do Moro, não venham me falar que é pelo apreço que o Moro tem pelo Estado de Direito, não venham me falar que é pela visão que o Moro tem de Brasil. Que ele mal consegue dizer porque ele não fala, tartamudeia. Então deve ser interesse de alguma outra natureza, que ainda precisa ser revelada. E que pode estar ligada àquilo que está lá na Lava Jato, que ninguém pode saber o que é. Eu não tenho. Né? Tá falado? Gostei do meu editorial. A propósito, meninos. Bom, Fábio Cuba, você já viu que vai ter que ter remodelação aqui do nosso roteiro. Percebi. Como sempre. Sim. A gente planeja, mantemos o planejamento, claro, sempre, e vamos fazendo adaptações. A um já foi. Então,
O Bob Furruia. Eu já tratei do item 1, né? Mas tem um mistério aí. Sim. Tem um mistério que é o item 2. Que você falou sobre ele ontem, né, Reinaldo? Onde estava a Carmen Lúcia? Onde estava Carminha, a prima Carminha? Onde estava que não votou? Vai, fala. Continua então, Reinaldo, esse mistério sobre o sumiço da ministra Carmen Lúcia no julgamento de ontem. Ela não explicou as razões de ter faltado na sessão. Segundo informa a Folha de São Paulo, nos bastidores, colegas disseram não saber o motivo e mencionaram um suposto problema na internet da ministra. Acontece, Reinaldo, que uma hora depois da sessão da segunda turma, ela apareceu e participou normalmente de um evento virtual da posse dela como substituta no TSE. Internet pode dar problema. Eu, por exemplo, aqui em casa tenho 2 redes distintas e outro dia aconteceu o quê, Fábio Cuba? Lembra um dia que deu tudo errado aqui para nós? Lembro. Deu tudo errado aí, deu tudo errado aqui também. Sim. Eu fiquei sem as 2 redes e depois, a hora que elas voltaram, entrou uma atualização do Microsoft no meu computador aqui, no laptop, e deu uma zerda federal. Deu tudo errado. Pode ter acontecido isso com a Carmen Lúcia, né? Estranho. Só lembrando que o Celso de Mello não participou da votação de segunda turma, porque está doente, está em São Paulo se tratando. Então votaram os 3 ministros e por 2-1 a delação do Palocci não foi incorporada ao inquérito, né? E a Carmen Lúcia não participou. E, Reinaldo? Sim, por que é que há essa suspeita sobre a Carmen Lúcia? Porque a Carmen Lúcia tem votado invariavelmente com os punitivistas, com a turma do pega pra capar. Esse caso é tão escandaloso, que talvez só o Fachin tenha... Ai, deixa eu ver que eu vou usar uma expressão, como é que eu uso uma expressão delicada para o senhor, embora o senhor saiba o que eu estou com vontade de falar, né, ministro? O senhor sabe o que eu estou com vontade de falar, mas eu não vou falar. Talvez só o Fachin tenha uma franja ética extensa o bastante, olha que perífrase maravilhosa que eu usei, tem uma franja ética extensa o bastante para dar um voto como ele deu. Vergonhoso, michuruca, né? Acho que até a Carmen Lúcia ficou intimidada, incomodada. Só que a Carmen Lúcia, ela é um pouco a rainha do punitivismo nas redes sociais. A turma do pega pra capar gosta dela. Ela é amiguinha do vem pra rua, dos lavajatistas, de maneira geral, né? Ela é apreciada por essa turma. Tem todo o direito de ter o ponto de vista deles. Só que uma juíza, um juiz, não pode se deixar levar pelo clamor de ninguém, né? E talvez ela não tenha querido ficar de mal com essa turma, porque a consciência dela, é possível que a franja ética dela seja um pouco mais curta do que a franja ética do Fachin, que é longuíssima, aliás é infinita, porque quem chega ao STF pelas mãos do MST como partidário da polifamília, como autor de um texto que pregava extinção da propriedade rural no campo, progressista mais não poder, e se comporta como porta-voz da extrema-direita lá dentro, né? O que eu chamo síndrome de Lacombe-Lucien, vejam o filme, né? Então, quem se comporta desse jeito, com essa franja ética gigantesca, talvez a Carmen não tenha tido, e tenha se sentido intimidada. E a internet dela deu problema na hora certa. Deu problema na internet. E depois a internet voltou. Né? É aqui uma especulação. No que me diz respeito, eu tenho dito, lealdade a princípios, a amizades, né? É uma virtude intransitiva. E coragem também. Não é isso? Oportunismo, que ao contrário da lealdade, e covardia também são defeitos intransitivos. Né? Eu, com um oportunista e com um covarde, não aceito nem tomar um café.
respirar o mesmo ar já me incomoda.